Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, aqui do nosso Projeto OAB. É o curso preparatório que vai te acompanhar até a sua aprovação. Ok? Nós estamos chegando, então, na segunda aula de Processo Civil. Na primeira aula, primeira parte da parte geral, nós estudamos acerca da competência, né? Falamos sobre condições da ação, falamos sobre elementos da ação, que são temas, por assim dizer, introdutórios, importantíssimos, mas introdutórios. Agora, um segundo bloco de estudos, ainda na parte geral do Código de Processo Civil, é o estudo sobre os sujeitos do processo. E já adianto, daqui costuma sair muitas questões, ok? Porque nós vamos analisar aqui nessa parte sobre sujeitos do processo acerca da capacidade processual, bem como sobre litisconsórcio e intervenção de terceiro. Especialmente intervenção de terceiros, tema normalmente presente, tema muito cobrado, por isso devemos ter aqui a devida atenção, por isso eu isolei esse estudo numa aula apartada, numa aula separada, para a gente não ficar na correria. Okay? Esse aqui é um estudo que tem que ser feito com mais calma, né? Talvez até o material esteja aí um pouco menor em relação aos demais, mas é porque demanda uma análise separada, dada a quantidade de vezes que esse tema já foi cobrado em exames da ordem, ok? Então, sem delongas, estudo dos sujeitos processuais. E para falar dos sujeitos processuais, primeiro temos de falar sobre capacidade processual. Lembrando que capacidade processual não se confunde com a capacidade de ser parte, ok? A capacidade processual, que no novo Código, ela é chamada de capacidade de estar em juízo, ok? A capacidade processual ou capacidade de estar em juízo não pode ser confundida com a capacidade de ser parte. Porque ser parte, qualquer pessoa pode, natural, jurídica e até mesmo entes despersonalizados. A capacidade de ser parte do processo, qualquer pessoa tem, os entes despersonalizados também. Independente, pensando aqui na pessoa natural, do que tenha feito, né, da sua capacidade intelectual, da sua idade, capacidade de ser parte, qualquer pessoa tem, né? Não tem o animal, por exemplo, ao menos por enquanto não, né? Tem aí pendendo um projeto de lei, inclusive já foi aprovado numa das nossas casas, mudando a natureza jurídica do animal, talvez gere repercussão nesse pedaço da nossa matéria. Mas, por enquanto, nós podemos dizer que as coisas em geral, bem como os animais, a pessoa já morta, não tem capacidade nem de ser partes, nem de ser parte. Ok? Agora, capacidade processual é um pouco diferente. A capacidade processual, fazendo aqui uma conversa com o direito civil, a capacidade processual, ela se assemelha com a capacidade de fato, com a capacidade de exercício. A capacidade processual é a aptidão para estar em juízo. E estar em juízo de forma pessoal, de forma autônoma. Ou seja, sem representante, sem assistente. E não estou falando aqui da figura do advogado, ok? Porque, conforme você notará aí na sua apostila, capacidade de ser parte é uma coisa, toda pessoa tem. Capacidade processual ou de estar em juízo, outra coisa. E capacidade postulatória, outra ainda. A capacidade postulatória, o professor Silvio trabalha lá em ética, está relacionada à prática específica dos atos processuais, que é reservada àqueles que têm aí estudo técnico para isso, de bacharel em Direito com
exame da ordem, né? Ou seja, aprovado no exame da OAB, né? E devidamente inscrito na OAB. É o que vai acontecer com você, capacidade postulatória, a capacidade técnica para a prática dos atos processuais, reservada àqueles que são inscritos no exame da OAB. Algumas situações não dependem de capacidade postulatória. Por exemplo, o juizado especial até 20 salários mínimos, habeas corpus, né, que é o que a gente vai chamar de situação em que a parte ela tem ius postulandi, mas capacidade postulatória. A capacidade processual é a aptidão não apenas para ser parte do processo, mas para estar no processo pessoalmente. Ou seja, sem um representante, sem um assistente. O menor de idade, a menos que esteja emancipado, ele não tem capacidade processual. Por quê? Porque ele não tem capacidade de exercício. Ele precisará ser representado. Então é sobre isso que nós estamos falando. Capacidade processual, ou capacidade de estar em juízo, é a aptidão para praticar os atos processuais pessoalmente, né? Atuar na defesa dos direitos e obrigações de forma autônoma. Todo aquele que tem capacidade processual terá capacidade de ser parte, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que tem capacidade de ser parte tem capacidade processual. Podemos citar uma criança autora de uma ação de alimentos, né? Tem ele 4 anos de idade e ela é autora da ação de alimentos, mas não pode figurar nesse processo pessoalmente. Okay? Precisará de um representante. Veja aqui, artigo 70 do nosso Código de Processo Civil, né, do NCPC, Código de 2015. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo, pessoalmente. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. E ainda faço aqui o destaque, artigo 72, quando o legislador trata sobre curador especial. Algumas pessoas, elas terão curador especial. Quem são elas? Veja lá, ó. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver um representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele. Ou seja, se o interesse do menor colidir com o interesse do seu incapaz, do seu representante, né? Melhor dizendo, nomeará curador especial, será nomeado curador especial, quando o incapaz não tiver representante legal ou quando os seus interesses colidirem com os interesses dos seus representantes. E também o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa enquanto não for constituído advogado. Quem exerce essa curadoria especial? Ah, professor, é o Ministério Público? Cuidado, não, é a Defensoria Pública. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei, ok? Então, capacidade processual. Todo aquele que tem capacidade de exercício, né, todo aquele que tem capacidade de fato lá do direito civil material, também terá capacidade processual, ou seja, para estar em juízo de forma pessoal. O incapaz deve ser representado ou assistido. E será nomeado curador especial para o incapaz que não tiver representante, para o incapaz cujos interesses colidirem com os seus representantes, para o réu revel preso ou para o réu revel que foi citado por edital ou com hora certa. Okay? Quem exerce a curadoria especial é a Defensoria Pública. Agora, eu costumo dizer, né, que um ponto também muito importante está relacionado à capacidade processual da pessoa casada. Schopenhauer ele dizia que a pessoa ao se casar, ela perde metade dos seus direitos e assume o dobro das obrigações. Não sei se isso é verdade ou não, não vou me comprometer, até porque eu sou casado, né, e eu estou gravando uma aula, né, então depois eu posso acabar sendo ameaçado aí por algum de vocês de mostrar essa aula para minha esposa, então não fui eu quem disse, mas diziam por aí que a pessoa ao se casar assume o dobro das obrigações e perde metade dos direitos.
quer sim, quer não, ao se casar, processualmente nós teremos aqui algumas consequências. Isso porque a pessoa casada, salvo aquela casada no regime da separação total de bens, ela não pode figurar num processo sozinha em algumas situações específicas. E ela precisará de uma outorga para figurar noutras situações específicas. Então notem, de fato, no âmbito processual, a pessoa casada ela não pode figurar em qualquer processo, pura e simplesmente, de forma isolada. Em algumas situações, o legislador ele diz que ambos os cônjuges deverão ser citados, e em outras situações o legislador diz que para demandar em juízo, o cônjuge precisará de consentimento do outro, do seu consorte. Quais situações são essas, professor? Artigo 73. Veja bem, para figurar como autor, artigo 73, o cônjuge necessitará do consentimento. Esse aqui é um ponto importantíssimo a ser destacado. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário. Sobre direito real imobiliário. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação. Ou seja, vou até puxar aqui, para ser autor. Para ser autor de uma ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime da separação absoluta de bens. Então, sou eu casado e casado na comunhão parcial de bens, o legislador me diz que se eu ajuizar uma ação que verse sobre direito real imobiliário, imagine aí uma ação reivindicatória, por exemplo, precisarei do consentimento da minha esposa, precisarei do consentimento da Gabriela, para que eu figure, para que eu proponha uma ação reivindicatória. Mas notem que o legislador não diz que a Gabriela precisa ser parte do processo. O legislador não diz que ela precisa ser autora comigo. Ele diz que eu preciso do consentimento. Por isso que nós concluímos aqui desse artigo que na posição de autor, o legislador não fala em litisconsórcio. Tá? Ele não exige litisconsórcio para figurar no polo ativo da ação. Então aqui não há que se falar em litisconsórcio necessário. Ele está falando em consentimento. Consentimento. Que, diferentemente, está previsto no Código de Processo Civil em relação ao polo passivo. Quando uma pessoa casada for demandada, ou seja, quando ela for ré de um processo. Aí a história muda. Veja lá, ó. Parágrafo 1º do artigo 73. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Então, aqui o parágrafo 1º está falando sobre os cônjuges na condição de réus. E ele diz que ambos serão necessariamente citados, ou seja, litisconsórcio. Aqui a gente está trabalhando a questão do litisconsórcio. Até aqui, ó. Aqui sim, litisconsórcio necessário. Ok? Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário. Então, se você quiser ajuizar contra mim uma ação reivindicatória de um imóvel, vai ter que citar a Gabriela também. Nós dois seremos réus, ou seja, litisconsórcio necessário passivo. Salvo quando casados sob o regime da separação absoluta de bens. Também, em ação resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges, ou de praticado por eles, é um ato ilícito, eventualmente praticado por mim e pela Gabriela, então nós seremos necessariamente citados.
bem como ações fundadas em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família. E ainda ação que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges, ok? Direito real imobiliário, ação que vise constituição, extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges, resultante de fato que diga respeito a ambos ou praticado por ambos, bem como envolvendo dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família. Nesse caso, litisconsórcio necessário passivo, ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Bastante atenção com relação a esse detalhe, ok? Alguns outros parágrafos e artigos relacionados ao tema que nós podemos aqui fazer destaque, dada a importância. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos. O legislador está dizendo que, nas ações possessórias, como regra, eu não preciso da participação de ambos os cônjuges. Se eu vou propor uma ação possessória, eu não preciso do consentimento da Gabriela. Se você vai propor uma ação possessória contra mim, você não precisa mandar citá-la. Como regra, não. Menos que estejamos diante de composse ou de um ato praticado por ambos os cônjuges. Isso por quê? Porque posse, você sabe, né, embora tenha ali uma doutrina minoritária encabeçada pela Maria Helena Diniz, posse, majoritariamente, com relação à natureza jurídica, ela não é considerada direito real. Né? Então, aqui, majoritariamente, posse não é direito real. E o legislador, ele fala que nas ações que envolvam direito real imobiliário, é que um dos cônjuges precisará do consentimento do outro e, se for demandado, o outro necessariamente será citado. Posse não é direito real. Majoritariamente é assim que se entende. Logo, essa regra não se aplica à ação possessória. Artigo 73, parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. E concluindo, o consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. A falta de consentimento, quando necessária e não suprida pelo juiz, invalida o processo. Nós estamos aqui, portanto, diante de um pressuposto processual de validade. Ok? Beleza. Professor, show de bola. Estamos aqui falando sobre capacidade. Mas, e se um incapaz figurar no processo? E se o autor da ação ele for incapaz? Ou se o réu da ação for incapaz? Ou se ele começou a ação ali devidamente representado e o seu representante morreu. Então, tornou-se agora incapaz. Sem representação, né? Incapaz ele sempre foi, mas agora ele não está representado. E aí? Meus caros, eu costumo dizer que processo civil, você não pode ir com muita sede ao pote. Processo civil não é uma matéria tão difícil como o direito material, por exemplo. Até porque a grande maioria das questões estão lá, evidentes, no código. Né? Tanto que a gente costuma dizer que direito processual civil, para a OAB, é letra da lei. Então aqui eu coloco muito mais artigos do que, por exemplo, numa aula de direito material. E você não pode ir muito no automático. Falo isso porque, por exemplo, a audiência de conciliação, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, numa aula futura. Assim, o réu faltou à audiência de conciliação, então ele é revel. Sério? Ele nem teve a oportunidade ainda de responder o processo. O autor
Faltou a audiência de conciliação, então ela será extinta. Vai muito no automático e erra a questão. Nos dois cenários, veremos, nós estamos diante de um ato atentatório à dignidade da justiça. Nós teremos multa, não se fala em revelia, não se fala em extinção do processo. Estou fazendo essa menção por conta disso aqui. Às vezes cai lá na prova, o autor é incapaz, sem representação. Então o que acontece? O processo é extinto. Errado. O réu, ele não está representado. O réu, ele é incapaz e não está representado. Então qual que é a consequência? Ele é revel. Errado. Vai com muita sede ao pote e erra. Erra. Porque essas duas consequências, elas não são imediatas. Podem até acontecer, mas elas não são imediatas. Se a parte for incapaz, o processo não será extinto, o réu não será declarado revel, ao menos não de imediato. O que o legislador nos diz, até pela ideia de instrumentalidade do processo, né, de que o processo não é um fim em si mesmo, ele é instrumento, e também de privilégio das decisões de mérito, o legislador ele diz que se for verificada a incapacidade processual ou a irregularidade na representação da parte, o juiz ele suspenderá o processo. Ele vai suspender o processo e designar prazo para que o erro seja corrigido. O juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Aí sim, suspendeu o processo, deu prazo razoável para sanar o vício não foi sanado, aí sim, parágrafo 1º, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, ele será extinto se a providência couber ao autor. É o autor incapaz, foi dado prazo para corrigir o vício e não corrigiu. Agora extingue o processo. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. O réu é incapaz, foi suspenso o processo, deu prazo, não corrigiu o vício. Agora sim, revelia. Ou o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo em que polo se encontra. Então é o que eu costumo dizer, não vá com tanta sede ao pote. Se for configurada, se for constatada a incapacidade da parte, primeiro nós vamos ter prazo, o processo será suspenso e será designado prazo razoável para a correção do vício. Se não houver a correção no prazo, aí sim, estou falando de incapacidade do autor, extinção do processo. Se ele for o único autor. Se tiver litisconsórcio, ele é excluído do processo, incapaz. Incapacidade do réu, prosseguimento do processo, sua revelia. Incapacidade de um terceiro, esse terceiro será revel ou excluído do processo, a depender do polo em que ele figure, mas não diretamente. Tá? Lembre-se que antes o processo ele é suspenso e designado prazo razoável para correção do vício. Ok? Beleza. Vamos então aqui agora falar sobre litisconsórcio. Falamos sobre capacidade processual, capacidade dos cônjuges e incapacidade. Ainda no estudo das partes, dos sujeitos processual. Ponto de muito destaque, aquele referente ao litisconsórcio. Litisconsórcio cai bastante em prova da OAB. Então, a gente dá até aqui agora uma respirada, toma uma água, né? Vou aproveitar aqui e tomar a minha água também, para assentar os ânimos, né? Retomar aqui o foco, porque nós vamos concluir a aula de hoje. Estamos aí com um pouco mais de 20 minutos, então temos aí mais 25 minutinhos para trabalhar litisconsórcio e intervenção de terceiros. Vamos lá. O que é litisconsórcio? Litisconsórcio, veja bem, destrinchando a expressão, lide e consórcio. Ou seja, vai nos remeter à ideia de várias pessoas num dos polos da lide, num dos polos da relação processual. Ok? Então, litisconsórcio nada mais é do que a multiplicidade de sujeitos. Multiplicidade de sujeitos em um dos polos ou em ambos os polos da relação processual. Pode litisconsórcio
no âmbito do juizado especial? Pode. Artigo 10. Artigo 10 da Lei 9.099 de 95. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Ponto. Admite-se-á o litisconsórcio. Tá? Então, litisconsórcio, multiplicidade de sujeitos num dos polos ou em ambos os polos processuais, e é possível a formação de litisconsórcio em sede de juizado especial. Existem várias espécies de litisconsórcio, você sabe. Litisconsórcio com relação à posição das partes pode ser passivo, ativo ou misto. Passivo, vários réus. Ativos, vários autores. Misto, vários réus e vários autores. Né? Molezinha essa primeira classificação, por isso pouco provável de cair numa prova, né? Sejamos sinceros. Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio ele pode ser originário, também chamado de inicial, quando formado no início do processo, em razão da própria petição inicial. A petição inicial já indica ali vários réus, ou já indica ali vários autores. Ou seja, o litisconsórcio ele é formado concomitantemente à própria relação processual. Por isso, originário ou inicial. Já o litisconsórcio superveniente, incidental ou ulterior é aquele que se forma no curso do processo. O processo ele foi iniciado com um autor e um réu. E no curso do processo, por alguma razão, uma intervenção de terceiro, uma sucessão processual, enfim, nós tivemos então a formação litisconsorcial. Ele é formado num momento posterior, por sucessão, por intervenção de terceiro, por conexão, enfim, por alguma situação de litisconsórcio necessário que o juiz determine em momento posterior, enfim, litisconsórcio superveniente, incidental ou superior, ou ulterior. Esse aqui também é uma classificação simples, não é tão cobrada assim. As duas últimas classificações são, com certeza, as classificações mais importantes e as classificações que são recorrentemente cobradas. Primeira delas, classificação com relação à obrigatoriedade da formação. Nós temos duas espécies de litisconsórcio quanto à obrigatoriedade da formação. Me refiro ao litisconsórcio facultativo e ao litisconsórcio necessário. Duas espécies de litisconsórcio quanto à obrigatoriedade de formação. Litisconsórcio facultativo ou litisconsórcio necessário. O que é o litisconsórcio facultativo? Litisconsórcio facultativo é aquele que decorre de convenção dos litigantes, ou seja, que decorre da vontade de uma das partes ou de ambas as partes, enfim. O legislador não obriga, mas ele te dá essa possibilidade. Se você quiser demandar sozinho, tudo bem. Mas se vocês quiserem demandar conjuntamente, é possível. Mas é uma faculdade. E o legislador não te obriga a tanto. Por isso, litisconsórcio facultativo. Veja o texto da lei. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto ativo ou passivamente, quando? Quando entre elas houver comunhão de direito relativo de direitos ou de obrigações relativamente à lide, então quando forem codevedoras solidárias, por exemplo, ou cocredoras solidárias, quando entre as causas houver conexão, falamos de conexão na aula passada, pelo pedido ou pela causa de pedir, ou quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum, de fato ou de terceiro, reunião de processo, mesmo não havendo a conexão. Okay? Mas porque as causas elas são afins, as causas de pedir. Okay? Não é idêntica a causa de pedir, mas há ali uma afinidade. Então, nesses três cenários, comunhão de direitos ou obrigações, conexão, afinidade de fato de direito, é possível a formação litisconsorcial. Litisconsórcio facultativo. Ótimo. No contexto do litisconsórcio facultativo, também pode aparecer na sua prova
um tal de litisconsórcio, vou colocar aqui embaixo, litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio multitudinário ou litisconsórcio plurimo. O que é isso, professor? Plurimo. É quando tem gente demais. É quando tem gente demais. Né? É um acidente de avião e eu tenho ali mais de 100 famílias no mesmo processo como na condição de autoras. Então é muita gente e essa quantidade de pessoas, ao invés de contribuir para a celeridade do processo, para a segurança jurídica, para a uniformização das decisões judiciais, na verdade está atrapalhando, porque o processo está ficando mais lento. Essa quantidade de pessoas atrapalha o desenvolvimento do processo, atrapalha o exercício do direito de defesa, o cumprimento de uma sentença. E nessa situação, se o litisconsórcio for facultativo, tá? Se houver muita gente e o litisconsórcio for facultativo, o juiz pode mandar desmembrar o processo. Okay? O parágrafo primeiro vai dizer: o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, se for um litisconsórcio facultativo e o número de pessoas for tamanho que prejudicial, o juiz pode mandar limitar o litisconsórcio. Ok? Facultativo apenas. Por quê? Se for litisconsórcio necessário, esquece. Litisconsórcio necessário é aquele que é obrigatório. Litisconsórcio necessário é aquele que é de formação obrigatória. Não depende da vontade das partes e o juiz não pode limitar, mesmo que seja multitudinário. A lei obriga ou a natureza jurídica da ação. Nós vamos dizer que o litisconsórcio ele é necessário quando a lei obrigar a sua formação ou quando a relação jurídica controvertida for una e indivisível. Ainda que a lei não obrigue, a relação ela é indivisível. Então ela não pode ser apreciada separadamente. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Ação de usucapião de bem imóvel. O legislador diz que deve ser citado não apenas a pessoa que consta lá na matrícula como proprietária, mas também os confinantes. Então, num litisconsórcio passivo necessário. Ação de divisão e demarcação de terras particulares. Os cônjuges que nós acabamos de trabalhar em ação que verse sobre direito real imobiliário, né, na posição de réus, ou seja, no polo passivo, obrigatoriamente serão citados, o legislador nos diz, acabamos de ver artigo 73, mas muito embora o legislador não diga, imagina uma ação de anulação de casamento. Como que uma ação de anulação de casamento será proposta só contra um dos cônjuges? Uma ação proposta pelo MP, por exemplo. Veja, o legislador não disse que essa ação ela depende para a sua validade de formação litisconsorcial. Mas a relação é única e indivisível. Não tem como anular o casamento só para mim e não anular para minha esposa. A relação é única e indivisível. Então os dois precisam estar aqui no processo. Uma ação pauliana. O que é uma ação pauliana? Lembra, aquela que serve para anular um negócio jurídico por fraude contra credor. Eu celebrei um contrato com o João. E esse contrato, ele é prejudicial a um dos meus credores. Ele foi um contrato celebrado de forma fraudulenta, para prejudicar um dos meus credores. O legislador, ele diz que esse credor pode ajuizar uma ação pauliana, mas ele não obriga que seja ajuizada em face de nós dois, Stanley e João. Só que a relação é única e indivisível, não tem como anular o contrato só para mim e não anular para o João. Percebeu? Então, por que a relação jurídica é única e indivisível? O litisconsórcio ele será necessário. Litisconsórcio necessário, mais uma vez, é aquele cuja formação é obrigatória.
porque a lei determina ou porque a relação jurídica objeto da demanda é una e indivisível. Por fim, né, ou melhor aqui, né, vamos aqui fazer a leitura do artigo 114. O litisconsórcio será necessário, né, veja aí, por disposição da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsórcios. Por fim, última espécie, tá? Não fim da nossa aula, fim aqui das classificações. Última classificação quanto à uniformidade de decisão. O litisconsórcio ele pode ser comum ou unitário. O que é um litisconsórcio comum, também chamado litisconsórcio simples? É aquele em que a decisão puder ser diferente para os litisconsórcios. Imagine que seja uma ação com litisconsórcio ativo, facultativo, em razão da conexão da causa de pedir. Foi um fulano que em alta velocidade bateu no meu carro e aí meu carro foi jogado contra o seu. Nós dois vamos ajuizar a ação indenizatória contra o autor do ilícito. Eu posso demandar sozinho, você pode demandar sozinho, mas a causa de pedir é a mesma. Então a gente pode demandar conjuntamente, por conta da conexão da causa de pedir. Beleza. E aí ajuizamos a ação contra ele. Ganhamos. Necessariamente, o que eu vou receber é o que você vai receber de indenização? Não. A indenização ela é fixada com base na extensão do dano. Se o dano que eu sofri foi muito maior do que o que você sofreu, ainda que tenhamos sido litisconsortes nesse processo, a decisão para mim é uma, a decisão para você é outra. Então o nosso litisconsórcio, ele era um litisconsórcio comum, era um litisconsórcio simples. Por quê? Porque ele admite diferentes decisões de mérito para cada um dos litisconsórcios. Já o litisconsórcio unitário, não. O litisconsórcio unitário, a decisão de mérito será a mesma para todos os litisconsórcios. Podemos citar aqui mais uma vez a anulação do casamento ou a ação pauliana, que além de ser necessário por conta da relação jurídica, também é unitário. Não tem como anular o casamento só para mim. Não tem como anular o casamento só para mim. Então a decisão de mérito vai ser a mesma, de procedência ou de improcedência. Mas ela será a mesma para ambos os litisconsortes. Ok? Olha lá o texto da lei. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Para fechar aqui o estudo do litisconsórcio, último ponto, mas esse fácil, eu até entendo que aos poucos nós deixaremos de falar aqui desse ponto, está relacionado ao prazo. Você certamente ouviu dizer que litisconsorte tem prazo dobrado, ok? Só que cuidado, porque não é sempre. Existem alguns requisitos. O Ministério Público tem prazo dobrado, a Fazenda Pública tem prazo dobrado, quem estiver representado pela Defensoria. E aí normalmente nós simplesmente jogamos lá os litisconsortes, mas a posição do dos litisconsortes não é tão simples assim. Porque o legislador ele nos diz que os litisconsortes eles terão prazo dobrado se preenchido alguns requisitos. Quais requisitos? Se eles forem representados por advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos e os autos forem físicos. Por isso que esse é um assunto que deve cair em desuso, né? Uma vez que com os avanços da tecnologia, aí dentro em breve nós não teremos mais processo físico. E o que você precisa gravar para uma prova é que em autos eletrônicos não se tem prazo dobrado para litisconsorte. Olha o que o legislador me diz. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distinta terão prazos dobrados
para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal independente de requerimento. Parágrafo 2º, não se aplica o disposto no caput aos processos em prazo eletrônico. Então, os três são os requisitos: advogados distintos, escritórios distintos, autos físicos. Se os autos forem eletrônicos, ainda que os advogados sejam distintos, os escritórios sejam distintos, o prazo não será dobrado, tá? Os autos têm que ser físicos. Por isso, muito em breve, esse assunto, né, vai cair em desuso. E para fechar a nossa aula, agora sim, o último ponto da nossa aula, mas que vai levar aí alguns minutinhos, intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro. Tema bastante cobrado e tema que foi sensivelmente modificado pela mudança do código. Por isso que a gente precisa dar aqui alguns destaques. Como, por exemplo, se na sua prova cair nomeação à autoria, é pegadinho. Se na sua prova cair oposição como intervenção de terceiro, é pegadinha. Por quê? Porque essas duas figuras eram espécies de intervenção de terceiro no CPC antigo, no novo não mais. De certa forma, elas ainda existem. Oposição como um procedimento especial, a nomeação à autoria como uma forma de correção do polo passivo, enfim, a técnica ainda existe, mas não são espécies de intervenção mais. Isso você precisa gravar. Então, se cair lá na sua prova, nomeação à autoria, oposição, num contexto de intervenção de terceiros, é pegadinha. É pegadinha, fique esperto. Quais são as espécies de intervenção de terceiro que nós temos no novo CPC? Assistência, denunciação da lei de chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. A assistência não era intervenção, se tornou intervenção no novo CPC. Denunciação da lei de chamamento continuam como espécies de intervenção de terceiro e duas novidades, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Professor, é muita coisa para decorar, então me dá uma diquinha aí, me dá uma diquinha. Eu vou te dar a dica, para você não errar isso aqui em prova. A dica para que você grave quais são as espécies de intervenção de terceiro. Qual é a dica? A dica é a seguinte, A de assistência, D de denunciação da lide, I de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, C de chamamento ao processo e A de amicus curiae. A dica, assistência, denunciação, incidente de DPJ, chamamento ao processo e amicus curiae. A assistência é uma forma de intervenção voluntária. Por quê? Porque o terceiro pede para entrar no processo. Já a denunciação da lide, o incidente de desconsideração e o chamamento ao processo são modalidades de intervenção provocada. Por quê? Porque a parte é que pede para que seja convocado um terceiro. No caso do incidente, veremos a parte ou o Ministério Público. E o amicus curiae, ele é todo diferentão, ele é especial, porque pode ser voluntário, alguém pedir para entrar no processo como amicus curiae, pode ser provocado por uma das partes, mas pode também ser determinado de ofício pelo juiz, tá? Apenas o amicus curiae pode ser determinado de ofício pelo juiz. Vamos aqui rapidamente falar de cada um deles. A assistência. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros voluntária, portanto, um terceiro pede para entrar no processo. E ele pede para entrar no processo para quê? Para auxiliar, para assistir uma das partes. E o aceite da sua intervenção dependerá de um requisito. Qual? Interesse jurídico. O terceiro, ele pode pedir para entrar num processo, para auxiliar uma das partes, portanto, pedir para entrar no processo como assistente, se ele demonstrar interesse jurídico. Perfeito? Lembrando, e aí aqui muito importante, tá? A assistência é uma espécie de intervenção voluntária, através do qual um terceiro poderá intervir num processo, a qualquer tempo e em qualquer procedimento, mas não cabe no juizado especial. O artigo 10 da Lei 9.099 diz
que é possível, que é admitida a formação litisconsocial em âmbito de juizado, mas que não cabe intervenção de terceiros. Tá? Eu vou te contar um segredo que daqui a pouquinho eu falo mais. Tem uma espécie de intervenção que cabe. Só que o código ele é posterior a 9.099. Né? Então, o artigo 10 da 9.099 diz lá que no juizado especial não cabe intervenção, mas que é admitida litisconsórcio. Hoje tem uma espécie de intervenção que também é cabível no juizado especial, mas não é o caso da assistência. Né? Não cabe assistência no juizado especial. Qual que é o requisito para ser admitido o assistente? Interesse jurídico. Nós temos duas espécies de assistência. A assistência simples e a assistência litisconsocial. A assistência simples, ela é admitida quando alguém demonstra um interesse jurídico reflexo. Como assim, professor? Um terceiro, ele pede para entrar num processo, mas ele não é parte da relação jurídica controvertida. Perceba, ele não tem interesse diretamente nesse processo. Por que ele não tem interesse diretamente nesse processo? Porque ele não é parte da relação jurídica controvertida. Só que ele é parte de uma outra relação jurídica com uma das partes, que pode ser atingida pela decisão que for proferida nesse processo. Não sei se você entendeu aqui. Veja bem, na assistência simples, o terceiro ele tem o interesse reflexo. Por que reflexo? Porque ele, terceiro, é parte de uma relação jurídica material com uma das partes. E essa relação jurídica material com uma das partes, ou seja, com o assistido, ela pode ser atingida pela decisão que for proferida na demanda em curso. Ele não é parte da relação que está sendo discutida, mas de uma outra relação que pode ser atingida por eventual decisão. Exemplo, sublocatário. Imagina que foi proposta uma ação pelo locador contra o locatário. E o sublocatário pede para entrar no processo. Veja que o sublocatário ele não tem relação com o locador. Não, ele não tem relação com o locador. A relação dele é com o locatário. Só que essa ação em curso entre locador e locatário pode atingi-lo o sublocatário. Por isso ele pede para entrar como assistente do réu, assistente do locatário nesse caso. Que o interesse dele é reflexo. Já na assistência litisconsocial, não. Na assistência litisconsocial, esse terceiro ele é parte da relação que está sendo discutida, da relação controvertida. Ah, e por que ele não está lá no processo desde o início, professor? Porque ele era um litisconsórcio facultativo, por exemplo. Porque ele era um litisconsórcio facultativo. Não precisava estar lá desde o início. Imagina a ação proposta por um dos condôminos. Por um dos condôminos contra uma pessoa. Uma ação reivindicatória. Ajuizada por um dos condôminos contra o outro. Sozinho. E aí o outro condômino pede para entrar no processo. Ele é diretamente interessado na ação que está em curso. E ele vai entrar ali de forma independente. Como litisconsorte que é. Por isso, assistência litisconsorcial. Olha o texto da lei, artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso, o assistente será considerado seu substituto processual. Sendo revel, a parte ou de qualquer outro modo omisso, o assistente, então, ele atua como substituto processual.
Ok? Segunda modalidade de intervenção é a denunciação da lide. Deixa aqui fazer um comentário. É muito comum que se confunda a denunciação da lide com o chamamento ao processo. Posso te dizer uma coisa? Não tem como errar. Não tem como errar. Me dói assim no coração quando eu ouço alunos falando que erraram em prova da OAB. Questão acerca de denunciação da lide e chamamento ao processo. Essa é uma confusão que acontece demais, mas que com a devida vênia não dá para errar, meus caros. Não dá para errar. Ainda que essas espécies sejam semelhantes, porque são formas de intervenção provocada, se a parte pede a intervenção do terceiro, elas não se confundem. E não dá para errar isso aqui em prova. A começar pelo fato de que a denunciação da lide é uma intervenção, uma espécie de intervenção provocada, que pode ser postulada por qualquer das partes, autor ou réu. O chamamento ao processo é só pelo réu. E segundo, por conta dos requisitos. A denunciação da lide, ela cabe quando houver direito de regresso. Quando houver direito de regresso ou estiver ali relacionado à evicção. Nós vamos falar sobre evicção em contratos. Mas se aparecer evicção numa questão de processo civil, você sabe, é denunciação da lide. Então não dá para errar. Olha só o texto da lei. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, autor ou réu. Quando? Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de evicção. Evicção é a palavra-chave. Evicção, denunciação da lide. Ou aquele que estiver obrigado por lei ou, pelo contrário, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Direito de regresso. Direito de regresso, denunciação da lide. Ok? Legitimidade, autor ou réu. Autor na inicial, réu na contestação. Tá? É facultativa a denunciação da lide. Se quiser exercer direito de regresso em ação autônoma, poderá. Denunciação sucessiva apenas uma vez. Então eu tenho direito de regresso contra o João, eu denunciei ele a lide. O João tem direito de regresso contra a Maria. Aí denuncia a Maria a lide. Maria tem direito de regresso contra Pedro. Não pode. A denunciação da lide só pode uma vez. E o novo código não admite a denunciação per saltum. Ou seja, eu pular aqui o João e já ir direto na Maria. O código novo não admite. Ok? Cabe agravo de instrumento da decisão que inadmitir ou que admitir a denunciação da lide. A situação do denunciado será requerida na inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu. Artigo 129, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará o julgamento da denunciação da lide. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Chamamento ao processo. Eu disse, não dá para confundir. Não dá para confundir porque denunciação pode ser feita por qualquer das partes. Por qualquer das partes. E eu passo a ter duas ações dentro do processo. Por isso a gente fala em ampliação objetiva. Tá? Qualquer das partes, ação de regresso. No chamamento ao processo, eu continuo tendo apenas uma ação. Aumenta-se o número de sujeitos. E aqui o primeiro detalhe é o seguinte. Veja lá, ó, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Enquanto a denunciação pode ser requerida por qualquer das partes, o chamamento ao processo apenas pelo réu. Enquanto a denunciação pode ser realizada quando houver direito de regresso, chamamento, fiança e solidariedade. Fiança e solidariedade. Veja lá, ó. Chamamento do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um daqueles. Então, o fiador foi demandado, chama o afiançado. O fiador foi demandado, chama os cofiadores. Ou dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida toda. Fiança e solidariedade.
Dá para errar? Não, não dá para errar. Ok? A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Quarta e última intervenção, e penúltima intervenção, desconsideração da personalidade jurídica. E lembra que eu falei que tem uma espécie de intervenção que é cabível, inclusive no juizado especial? Pois bem, é essa aqui. Embora a 9.099 diga que não cabe intervenção de terceiro em juizado especial, é possível, sim, a intervenção nesse caso, na desconsideração da personalidade jurídica, em que atinge-se os sócios por uma obrigação da pessoa jurídica ou, inversamente, a pessoa jurídica por uma obrigação do sócio, que é o que a gente chama de desconsideração invertida, tá? O incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo também cabível no juizado especial nos termos do artigo 1062. Tá? Como no direito civil a gente adota a teoria maior, só será cabível a desconsideração se provada a insolvência mais a ação fraudulenta ou abuso da personalidade. Legitimidade para requerer a desconsideração somente da parte ou do Ministério Público, quando couber intervir. A desconsideração não pode ser feita de ofício pelo juiz. Veja lá, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Cabível em todas as fases, conhecimento, cumprimento de sentença, título executivo extrajudicial, tá? E a instauração do incidente suspende o processo. Alguns pontos aí do texto da lei que vale a pena você fazer a leitura. E a última espécie de intervenção, amicus curiae. Amicus curiae, que é o amigo da corte. Tá? O amicus curiae ele não auxilia uma das partes, não. Ela não é uma espécie de assistente. O amicus curiae ele auxilia o juízo. Tá? Não confunda amicus curiae com assistente. O assistente é um terceiro que pede para entrar no processo para auxiliar uma das partes porque ele tem interesse jurídico. O amicus curiae não. O amicus curiae é o amigo da corte. Ele entra no processo para auxiliar o juiz em matérias de grande repercussão, de grande relevância social e que exige um conhecimento técnico aprofundado. Exige-se que o juiz conheça a lei, mas não tem como ser obrigado a saber sobre célula-tronco, sobre técnicas de reprodução assistida, enfim, temas aí de outros ramos, de outras ciências, mas que exigem um conhecimento aprofundado. Então, nessas situações, é possível que um amigo da corte, alguém com conhecimento aprofundado sobre o assunto, adentre ao processo para auxiliar o juízo com relação a esses detalhezinhos técnicos. Sobre o amicus curiae, a gente precisa aqui fazer alguns destaques. Primeiro, é admitida a intervenção espontânea ou provocada. Então, um terceiro com conhecimento técnico pode pedir para entrar no processo. Ou uma das partes solicitar, bem como o juiz declarar de ofício. O juiz vai definir na decisão que proferir sobre essa intervenção quais serão os poderes do amicus curiae. E será dado ao amicus curiae prazo de 15 dias para se manifestar. Como regra, o amicus curiae não tem legitimidade recursal. Ele não pode recorrer de decisões. Como regra, não. Excepcionalmente, o amicus curiae pode opor embargos de declaração ou recorrer da decisão que julgar IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Veja aqui no texto da lei, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se,
solicitar ou admitir participação de pessoa natural, órgão, entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. A decisão que o juiz proferir sobre aceitação ou não do amicus curiae é irrecorrível. Cuidado! Tá, o recurso cabível contra a decisão que admite denunciação da lide, desconsideração da personalidade, chamamento ao processo, intervenção de terceiro, é o agravo de instrumento. Só que a decisão que admite ou não o amicus curiae, ela é irrecorrível. Irrecorrível. O amicus curiae não pode recorrer como regra, mas pode opor embargos de declaração e pode recorrer da decisão sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Beleza? Tema muito importante, por isso tratado em aula isolada. Assista quantas vezes necessárias essas aulas, né? 3 vezes aí, que é o limite do nosso site, se for necessário, e leia quantas vezes necessário a sua apostila. Aqui é ponto muito importante, cobrado recorrentemente em exames da ordem, ok? Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Te vejo na próxima aula de Direito Civil ou de Direito Processual Civil. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.